Aê, boa noite. Aê, boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Agora boa noite oficial. Desculpa o atraso aí. Sim. Uma noite chuvosa, né, de domingo, mas estamos aqui, firme e forte. Estamos aqui. Vamos lá. Bom, então, Clarê, minha amiga Clarê, terapeuta, eu gostaria que você se apresentasse, tá? Fala um pouquinho sobre você aí pro pessoal, enquanto o pessoal vai entrando. Opa, deixa eu tirar o som do Instagram aqui, senão vai dar problema, não vai? Sim, da eco. Deixa eu tirar o som aqui. Pessoal do Face, veja se vocês estão ouvindo nós bem. Vamos ver. Pessoal do Instagram, tá ouvindo a gente direito também? Bom, aqui eu tô te ouvindo bem, tá tranquilo. Eu também tô te ouvindo bem. Então acredito que esteja tudo ok, né? Ok, então é só você se apresentar agora para nós. Ai, meu Deus. Bom, meu nome é Clarê. Eu já estudo as terapias alternativas há bastante tempo. Já comecei nessa área somente estudando e passando por elas, digamos assim, né? Há vários anos, e agora fiz a formação em Reiki já com a Vera também, né? Sim, sim. Fiz o Reiki 3 com a Vera, já fiz barra de Axis também, e formação em Theta Healing e EFT. E estamos aí, com o foco na EFT, que para mim é o que eu mais gosto. Justamente, é uma das minhas terapeutas de EFT. Verdade! E ela é minha terapeuta de Theta Healing. Sim, a gente troca, a gente faz umas parcerias aí, isso é muito bom para o aprendizado. E aí eu fiz o convite para a Clarê, o desafio, eu disse o seguinte, vamos falar um pouco, Clarê, sobre prosperidade e abundância, a gente faz a gente conversa tanto ao vivo, às vezes por telefone, pelo WhatsApp, a gente sempre está trocando, eu acho que quem sabe... Né? Sim, eu acho que quem sabe a gente pode, né, acrescentar um pouquinho, né, levar um pouquinho desse conhecimento, nem que seja 0,001% já é alguma coisa, né? Exatamente. E aí o tema que a gente... Sim. E aí o tema que a gente escolheu, né, para esse momento, que é algo assim muito importante, né? Astrologicamente... mais claro, né? Agora sim, agora ficou melhor. Sim. Astrologicamente falando, né, ontem nós entramos com mais um planeta retrógrado, que é Urano, né? Ai, meu Deus. E justamente na casa de Touro, gente, que lida com todos esses processos da terceira dimensão. Tudo que existe na terceira dimensão, trabalho, casa, família, dinheiro. Em resumo, tudo que vocês possam imaginar que a gente vivencia aqui na terceira dimensão está relacionado com o signo de Touro, com esse processo, né, da prosperidade e da abundância. Então, nada mais do que a gente falar um pouco sobre isso, né? Como que a gente enxerga, né, a abundância na nossa vida, como que ela flui, se ela está fluindo, se ela realmente não está fluindo, né? Sim. E é isso aí. Com certeza, vamos lá. E aí, Clarê, como que você enxerga a prosperidade na tua vida? Prosperidade não é só dinheiro, né? O que a gente sempre fala. Prosperidade envolve todas as áreas, né? Você está em constante busca, em constante melhoria, na verdade. Até fui buscar a definição de prosperidade. Os conceitos de prosperidade incluem desenvolver-se, adiantar-se, progredir, enriquecer, melhorar-se. Definição do dicionário, bonitinho, né? Sim. Mas para mim, assim, a prosperidade não envolve só dinheiro. A prosperidade é você estar sempre aberto a novos conhecimentos, a busca de novos conhecimentos. É você estar se relacionando bem com as pessoas, é você estar satisfeito com o seu trabalho. Então, até eu estava lendo um texto hoje que falava assim, que prosperidade envolve bem-estar, bem viver e bem... Anotei, tem a colinha, tá? Sim. Bem-estar, bem viver e bem querer. Bem-estar inclui saúde, vitalidade, você ter uma boa alimentação, você praticar exercícios, você está sempre em constante movimento, não um movimento físico,
mas em constante movimento na sua vida. Sim. O bem viver inclui a independência financeira, que todos nós buscamos e que é o que a gente mais relaciona com prosperidade, né? Todo mundo sempre relaciona a prosperidade a você ter bens materiais, a dinheiro. E, na verdade, a independência financeira é um passo a mais, né, na prosperidade. Não é só você possuir bens, mas sim você ter qualidade de vida, que o dinheiro, sim, proporciona qualidade de vida, porque você tem como ter uma alimentação melhor, você tem como frequentar uma academia, sei lá, fazer uma atividade que tenha um custo mais alto. Então, o dinheiro também te proporciona isso. Inclui também o desenvolvimento pessoal e profissional. Justamente. E o bem-querer, que é o relacionamento de família, com os seus parceiros, o relacionamento com amigos, e o relacionamento à contribuição social também, né? Sim, então, prosperidade, para mim, tem esse texto que eu achei hoje, eu achei que foi bem completo, porque a prosperidade é a sua vida, não é só o dinheiro, só você ter a casa, o trinômio de casa, carro, apartamento, que nem a gente sempre fala, né? Sim, que a gente ouve muito. E eu acho que não é de hoje que a gente está ouvindo muito se falar em prosperidade. Tem muitos aí no YouTube, que não é de hoje, que eles têm feito um trabalho muito bonito, pessoal, relacionado à prosperidade e abundância na vida da gente. E quando a gente ouvia falar sobre isso, eu falo por mim, entendeu? Às vezes até me irritava um pouco. Falo, gente, mas que tanto que esse pessoal fala em prosperidade, né? Me irritava um pouco, mas hoje eu digo para vocês o seguinte, com um olhar muito mais profundo, com um despertar de consciência muito mais profundo, eu consigo entender o que essa galera toda vem falando sobre prosperidade não é de hoje, já faz muito tempo. Porque o que acontece, gente? A gente enxerga só a prosperidade física, igual a Clare disse, entendeu? Ter uma vida melhor, uma casa boa, um bom trabalho, um sucesso profissional, financeiro, um bom relacionamento, filhos, família e tudo mais. Só que a prosperidade, gente, ela não é física, ela é da alma. Justamente porque ou você vive em prosperidade, você vibra na frequência da prosperidade, ou você vibra na frequência da miséria. E o que acontece? Essa miséria, pessoal, não é uma miséria física, é uma miséria da alma. Isso que a gente vê do mendigo na rua, das pessoas sem emprego, do esgoto a céu aberto, de muitas pessoas passando fome, que não tem cesta básica, não tem comida, não tem alimento, doença. Em resumo, literalmente em estado de miséria. Isso não é só físico, isso é da alma. E eu vejo a cada instante, a cada momento que eu atendo uma pessoa no meu dia a dia, eu percebo isso muito claro. Porque é fácil você dar um alimento naquele momento que a pessoa está precisando. Perfeito, eu acho que a gente tem que fazer isso daí com certeza. Sim. Só que aquele velho e antigo ditado onde as pessoas falam, não é só o alimento, você também tem que dar a vara para a pessoa aprender a pescar. O que seria esse processo, pessoal, de você dar a vara para a pessoa aprender a pescar? Justamente o quê? Curar as feridas de nossa alma. E é uma coisa que a gente olha muito pouco. Quando você está bem internamente, automaticamente, fora, o seu externo, ele vai aflorar esse sentimento de prosperidade e abundância. E eu percebo, assim, ao longo dos meus atendimentos e ao longo das minhas vivências e ao longo desse processo de despertar de consciência, é que uma das coisas que a gente faz no dia a dia, e muitas vezes a gente faz inconsciente, não é porque a gente quer, é justamente trancar o fluxo da prosperidade. De que forma? O julgamento. A partir do momento que você rechaçou algo, você olhou com aqueles olhos de julgamento propriamente dito, você começa já a trancar todo o fluxo da prosperidade na sua vida. Por quê? Porque você não deixa essa energia fluir. Eu gosto de usar muito 2 arquétipos que eu acho que lidam bem com esse processo do planeta Urano. Um desses arquétipos é o miau da Clareia aí, que está na frente dela. O gatinho. Essa é sociável. Sim.
Os gatos, gente, eu vejo nos gatos, assim, no físico propriamente dito, que ele expressa muito o planeta Urano nesse instante que está em retrogradação, que entrou ontem em retrogradação, justamente porque Urano, ele faz com que a gente busque no mais profundo do nosso ser, onde está a nossa liberdade. O que a gente fez com a nossa liberdade? Se a gente tem medo de buscar essa liberdade, de angariar o nosso lugar ao sol, e também se você consegue ser original. Original, gente, o que seria assumir sua personalidade, a sua identidade, entendeu? Ser quem realmente você é. Pegar as duas rédeas da sua vida, como se diz, pegar as rédeas da sua vida e caminhar e seguir em frente. Porque muitas vezes a gente tem vergonha de mostrar a nossa verdadeira identidade, a nossa personalidade, quem nós somos, a gente não se assume, às vezes a gente se esconde, e isso a gente está trancando, gente, o primeiro degrau desse processo da prosperidade da nossa vida. E eu gosto muito dos gatos justamente por causa disso, porque eles expressam muito esse arquétipo da liberdade e da independência. A Clarê nada mais do que ninguém pode falar sobre isso, o quanto os gatos são independentes. Realmente, bastante independentes. Extremamente amorosos e bastante independentes. Justamente. Pode falar, depois eu complemento. Não, mas pode continuar dos gatos, que eu já ia falar outra coisa. Não, eu ia falar a respeito dessa questão de você ser quem você é, sem você comprar. No Axis, a gente sempre relaciona a questão da prosperidade com ser quem você realmente é. Porque sem comprar ideias, sem comprar conceitos de outras pessoas. Porque a partir do momento que você é você se alinha com o universo. Você não está usando uma máscara para a sociedade, para a sua família, você não está se escondendo atrás de conceitos da sociedade, de conceitos religiosos, que a gente faz muito isso. Sim. A gente está se alinhando com o universo, com a divindade, com Deus, dê o nome que quiser. E isso faz com que a prosperidade flua, porque a gente sempre coloca, aí numa parte bem material, a gente sempre coloca que o dinheiro segue a alegria e a diversão. O que é? Não é a alegria e a diversão do oba-oba, entendeu? É a alegria e a diversão de você estar fazendo alguma coisa com propósito, de você ter prazer naquilo que você está desenvolvendo, de você ter prazer naquele relacionamento. Isso faz com que a coisa flua cada vez mais na sua vida. Estou aprendendo. Justamente. E outro arquétipo que eu gosto de citar bastante, gente, que infelizmente tem relação com esse processo de miséria de nossa alma, é o rato. Eu observo muito isso, tem pessoas que às vezes eu estou atendendo e ela sempre reclama, ela fala assim, na minha casa tem rato, minha casa é super limpa, eu limpo tudo, eu deixo tudo organizado, eu não sei de onde aparecem esses bichos. E aí, quando você vai fazer um tratamento mais profundo na pessoa, você percebe que tem toda uma ancestralidade onde carregava, os ancestrais dela, carregavam um sentimento de miséria muito grande. A miséria, ela se disfarça de duas formas. Aquele que realmente se sente pobre e miserável, que não tem alimento, não tem comida para comer. Às vezes, nossos ancestrais passaram muito por isso, às vezes até nós também, em algum momento da nossa vida, de não ter um sapato para colocar no pé, não ter uma roupa para poder vestir para ir na escola, passar por dificuldade, passar por privações, às vezes querer comer um doce ou algo diferente e não conseguir. Por quê? Porque às vezes o pai e a mãe não tinham condição de comprar, ou às vezes faltava mesmo o dinheiro propriamente dito, né, para poder comprar essas coisas. Então, a pessoa se envereda num sentimento de miséria da alma muito grande, e é uma dor, gente, que só olhando com os olhos do amor, sem julgamento, para a gente poder curar essa ferida da nossa alma. E o outro lado do sentimento de miséria da alma, está relacionado com o ter.
Por quê? Muitas vezes a gente tem o famoso casa, carro, apartamento e vai acumulando bens materiais e esconde um pedaço de doce na gaveta para ninguém comer, ou então às vezes tem comida no armário, às vezes passa um mendigo na rua, às vezes tem comida na panela e passa um pedinte na rua, um mendigo, e ele está com fome, e às vezes a gente fala assim, não, eu não tenho, ou a comida não está pronta, ou às vezes a gente... Tipo assim, em resumo, às vezes a gente acaba falando coisas, mas não conscientemente falando. Às vezes, um minuto de bobeira ali, você acaba perdendo a oportunidade, às vezes, que você tinha de ajudar a outra pessoa. Mas por que às vezes isso acontece, gente? Porque até mesmo aquelas pessoas que são extremamente ricas, que têm muito dinheiro, têm várias propriedades, empresas e tudo mais, elas também têm um sentimento de miséria, e é um sentimento de miséria da alma. Elas têm muito dinheiro e elas se sentem pobres e miseráveis. Então, quer dizer, as duas formas, aquele que não tem e aquele que tem, essas duas pessoas têm miséria da alma. E é um sentimento muito forte. E é por isso que a gente vê hoje o mundo como ele está, com uma desigualdade social muito grande, onde as pessoas, uns passam fome, outros têm demais, uns não têm comida para colocar no prato, outros desperdiçam esse alimento. E ninguém consegue, entendeu? Entender o porquê que nunca se resolve isso e que cada dia está pior. E nesse momento que a gente está vivenciando aí de plena pandemia e tudo mais, a gente percebe que intensificou um pouco mais esses processos. E então eu digo para vocês que um arquétipo que representa muito essa miséria, peste, escassez, tem relação com o rato. E eu acho que o rato ele tem isso para ensinar para nós. Olha essa dor dentro de você, entendeu? Cura ela. Olhe com os olhos do amor e transforme isso. Olhe para a sua ancestralidade. Se em alguma linha de tempo você passou por miséria, por escassez, por privação, e hoje, às vezes, você tem um sentimento de avareza muito grande dentro de você, que você não sabe como resolver, você tem medo de dar uma roupa, um sapato para o outro e faltar esse alimento para você, faltar isso daí para você, e a mesma coisa aquele um que não tem. Então eu acho que o rato ele vem ensinar muito a gente nesse sentido, assim como o gato também ele vem para ensinar para nós. É possível você ter essa liberdade, é possível você alcançar essa independência, é possível você recuperar a sua autoestima, é possível você recuperar o seu amor próprio, o seu poder pessoal e mudar a sua realidade, porque a gente consegue mudar a nossa realidade a qualquer momento. Basta a gente dar o primeiro passo. Sim, sempre. Lembrando sempre que a gente escolhe. A vida é feita de escolhas. E a primeira coisa que eu tenho aprendido, assim, não foi uma coisa muito fácil de lidar, confesso, acho que já até comentei isso com você, é Sim. assumir 100% da responsabilidade sobre absolutamente tudo que nos acontece. Sim. Não adianta falar assim, é o outro que não gosta de mim, é o outro que fez não sei o quê, fulano me fez isso, fulano me enganou naquilo. Tudo na nossa vida é escolha. Consciente ou inconscientemente a gente escolhe. Se o outro apareceu na nossa vida, de alguma maneira nos prejudicou, entre aspas, bem entre aspas, porque, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está mostrando algum aspecto do nosso ser, do nosso inconsciente, da nossa alma, que a gente não quer olhar. Então, dentro do Access também a gente tem algumas questões que a gente pergunta assim, por que? Não necessariamente o porquê, mas perguntar para o universo assim, o que isso quer dizer para mim? Como eu posso mudar isso? Se eu posso mudar, como eu posso mudar, né? O que isso, mas principalmente o que isso está dizendo? Que lição essa informação, o que essa pessoa me disse, ou a qualquer coisa que chega até você? Qualquer coisa que chega até a gente é responsabilidade da gente. Como a gente fala no Ho'oponopono, né, Vera? É verdade. Tudo chega, a gente não é só responsável por aquilo que está aqui, por aquilo que a gente faz, ou que a gente deixa de fazer, ou pelas nossas escolhas. Mas tudo que chega na nossa vida também é responsabilidade nossa em mudar aquilo, em transformar aquilo. Justamente, é aquilo que a gente aprende muito na física quântica, que cada dia está ficando mais claro isso.
Quando eu tomei conhecimento do Ho Oponopono na época, eu não tinha essa expansão de consciência que hoje eu estou adquirindo com o passar dos dias. Quando a gente ouve muito falar na física quântica, o outro não existe, o que existe é você. Tudo que você vê no outro, que te irrita, o outro faz você perder a paciência, situações no seu dia a dia, problemas no seu dia a dia, faz você perder a paciência, faz você se desequilibrar emocionalmente e mentalmente. O que aquilo significa, gente? São mensageiros. Aquele problema que vem na tua vida é um mensageiro que está ali para fazer você aprender. Aquela pessoa que você fala assim, eu não suporto essa pessoa no meu trabalho, na minha família, ela nada mais é do que um mensageiro, ela está vindo ali para te ensinar. Comece a olhar com os olhos do amor, sem julgamento, sem rechaço, sem querer... Justamente. Julgamento. É o mais difícil. Justamente, sem querer pegar ela pelo pescoço. Porque assim, sempre que vocês estiverem num momento onde vocês perdem a paciência, vocês não sabem o que fazer com aquela pessoa, com aquela situação, repita as seguintes frases, igual a Clare deu um exemplo muito bonito, muito claro, de algo que vocês podem estar usando no dia a dia, e eu dou outro exemplo também, em que o que eu ainda não estou conseguindo enxergar, o que eu ainda não estou vendo, o que isso está vindo para me ensinar, o que eu tenho que aprender com essa situação. Então, são perguntas e são reflexões no nosso dia a dia que a gente pode começar a fazer para nós, e a resposta vem, gente, é incrível. Se a resposta não vem na hora, depois de alguns minutos, de alguns dias ou de algumas semanas, a resposta vem, é fantástico. E uma técnica que é gratuita, que é maravilhosa, gente, que está aí, é o Ho Oponopono, que você pode fazer o Ho Oponopono no seu dia a dia. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. Vocês não têm noção o quanto essa técnica purifica as camadas mais profundas das nossas células, do nosso DNA, dos genes que estão adormecidos dentro de nós, que são esses programas que a gente trouxe de toda a nossa ancestralidade, dos nossos avós, dos nossos bisavós, e tudo isso tem relação com esse sentimento de miséria, gente, de miséria da alma, que faz com que tranque o fluxo da prosperidade da nossa vida. Exatamente. Então é algo assim muito profundo. De alguma coisa. Eu ia fazer um comentário e prestei atenção no que você falou, sumiu. Não tem problema. Já volta. Sim. Outra coisa também que eu quero dar alguns exemplos, que até aconteceu comigo recente, que eu achei assim, bem interessante. Eu falei assim, eu quero levar esses exemplos para a live. Sabe quando você está fazendo o seu trabalho? Você cobra pelo seu trabalho, nada mais justo, porque são leis universais, que é a lei da troca, o dar e receber, que é para equilibrar essa lei do equilíbrio propriamente dito. Você presta o seu serviço para a pessoa e, de repente, a pessoa te paga. E, às vezes, você não se sente digno e merecedor de receber aquele dinheiro pelo fruto do seu trabalho. Ou, às vezes, você sente aquela necessidade de cobrar mais barato, porque você não se sente digno e merecedor de estar ali atendendo a pessoa e cobrando pelo seu trabalho e tudo mais. E aí vem todo aquele sentimento, gente, de culpa, de questões de não merecimento, de desvalorização, de não se sentir digno de estar naquela posição que você estar realizando aquele trabalho. E todas as vezes que a gente sente isso, que a gente emana essa frequência, gente, da não dignidade, do não merecimento e da desvalorização de nós mesmos, a gente abre o nosso organismo, infelizmente, para vários tipos de vírus. No Teta Healing a gente aprende muito sobre isso, que cada tipo de vírus, bactéria, parasita, micróbio, ele está relacionado com uma frequência dentro de nós, com um sentimento que a gente está emanando. Então, é algo muito interessante para a gente prestar atenção no nosso dia a dia. Outra coisa que eu dou de exemplo também volta novamente àquele tema daquele que se sente miserável e que não tem condição, não tem dinheiro, e aquele que tem muito, mas se sente miserável. Um exemplo, às vezes você guarda os últimos tostões, os últimos centavos seus ali, você economiza, e de repente você vai construindo seu patrimônio. Ali você tem uma casa, 2 casas, você tem uma empresa, você tem um carro, 2 carros,
E muitas vezes você não se sente digno e merecedor de usufruir de todo aquele patrimônio que você construiu. E aí, quando você olha uma outra pessoa esbanjando, o que a gente faz? A gente julga. Mas por que a gente julga? Olha, fica gastando dinheiro à toa, tá? Desperdiçando os recursos da mãe natureza. Olha o jeito que aquela pessoa está agindo. Quer dizer, você tem todo aquele patrimônio que você conquistou, mas no fundo, no fundo, no fundo, você tem um sentimento de miséria dentro de você. Sim, que te proíbe de sentir o prazer de viver o aqui e agora, entendeu? Sentiu a vontade de comer uma comida diferente? Coma. Sentiu vontade de fazer um passeio legal? Vá fazer esse passeio. Sentiu vontade de pegar a família, sei lá, às vezes durante a semana, vamos almoçar fora hoje? Tem um tempinho? Vai, entendeu? Por quê? Porque a gente tem que aprender a viver o hoje, porque amanhã a gente não sabe se nós vamos estar vivos. E a mesma coisa, o outro exemplo daquela pessoa que ela não consegue guardar dinheiro. Tudo que ela ganha entra por uma mão e sai pela outra. E às vezes ela não tem aquela responsabilidade propriamente dita a nível consciente. O dinheiro que ela ganha, ela sabe que ela tem que pagar um fornecedor, que ela tem que pagar o empregado, o funcionário, e tem as coisas da casa, o dinheiro que ela tem que economizar para ela poder comprar, né, os mantimentos básicos da casa, manter a família dela. E ela acaba, às vezes, desperdiçando, entendeu? No sentido, assim, de compra, vamos supor, vários sapatos, várias bolsas, ou então, às vezes, ela faz determinados passeios e aquele não é o momento certo, entendeu? Eu acho que o mais importante é a gente ter esse bom senso. Agir com equilíbrio, justamente isso, equilíbrio em tudo que a gente vai fazer. Porque, querendo ou não, essa pessoa, ela também tem um sentimento de miséria dentro dela, porque eu vou gastar. Por quê? Já que eu não tenho mesmo, então agora que eu estou vendo que está entrando um dinheirinho, eu vou gastar em qualquer lugar, porque eu tenho que ter justamente, eu sinto esse desejo, esse prazer que eu nunca tive, às vezes foi tão podada durante a infância, e aí eu acarreto um desequilíbrio gigantesco na vida dela no dia a dia. Falando isso agora, fala que você descreveu duas pessoas da minha família, meu pai e meu avô. meu avô extremamente próspero, construiu daquele pessoal de Minas que veio para cá, para o norte do Paraná, na década de quanto? 30, eu acho. Mais ou menos. Década de 30, final dos anos 20, anos 30, não lembro exatamente, acho que foi na década de 30, porque ele veio aqui e Londrina estava começando. Sim. E se tornou extremamente próspero, mas, como dizia o povo antigo, muito seguro, né, mineiro, já viu? Ao contrário do meu pai, que sempre foi extremamente pródigo, né? E nunca se preveniu, nunca, não houve o equilíbrio, entendeu? Justamente. Então, isso é muito interessante. Olha como as fichas vão caindo, né, pra gente. Justamente. Outro exemplo também que esses dias eu estava conversando com a Clara e eu falei assim, vamos levar esse exemplo para a live que é bem interessante, sobre o prato de comida. Uma vez eu ouvi falar assim, diz que é bom você comer e você deixar um pouquinho no prato, por quê? Porque sempre deixar um pouquinho, porque remete prosperidade, que nunca vai faltar. Mas ao mesmo tempo, eu olhei para aquilo e coloquei uma interrogação na minha cabeça. Eu falei assim, nossa, mas desde a infância eu cresci com esse pensamento de que não é correto desperdiçar comida. Tanta gente passando fome, né? E o meu coração ficou meio apertado com aquela forma, né? Eu falei assim, não, mas essa para mim não é a minha verdade. E eu continuei, né? Sempre que eu como, eu não gosto de deixar nada no prato, eu não gosto de desperdiçar alimento e todos esses processos, né? E aí eu conversando com a Clarê, a gente veio filosofar, que eu cheguei à seguinte conclusão: hoje eu entendo com esses olhos. Não importa se eu deixo a comida no prato ou se eu não deixo a comida no prato. O que importa é o que eu tenho dentro de mim. Se o sentimento é de prosperidade ou é de miserabilidade. Porque eu posso muito bem comer, né,
o que eu sinto vontade, não deixar nada no prato. Por quê? Porque a mãe natureza também, né? Se a gente for parar para pensar, a gente não pode desperdiçar, né? Que não é correto pensar bem, ainda mais nesse momento que a gente está vivenciando, que a gente vê tanto desperdício e tudo mais, né? Mas também é aquilo, não existe certo, não existe errado. Aquela pessoa também que às vezes ela tem por costume deixar no prato, pouco importa, o que importa é o sentimento que ela tem dentro dela. Se é de miserabilidade ou se é de prosperidade. E aí a gente deu até o exemplo, né, Clarê, do Brasil, né? Você quer comentar? Você lembra? A gente estava... Na verdade, a gente conversou tanta coisa aquele dia que eu não lembro muito bem, não. Mas eu lembro que a gente chegou também na questão da questão do desperdício, porque a gente, no Brasil, a gente é o país que mais desperdiça alimento, que mais joga alimento fora. Então, assim, ao contrário, por exemplo, você, a sua ascendência é europeia, sua família é portuguesa. Sim. Portugal foi muito afetado na Segunda Guerra, então teve crises homéricas, apesar de ser Península Ibérica ali, que não teve tão envolvida na guerra, foi muito afetada. Sim. A gente aqui no Brasil sofreu os reflexos somente. Sim. Mas a gente não traz aquele inconsciente de tanta privação. Por outro lado, a gente tem todo um conceito de, como é que eu vou explicar assim, de domínio, que era os dominadores desperdiçavam, e quem veio para cá veio para dominar, quando na colonização do Brasil. Sim. Uhum. E a gente tem também a questão do desperdício. Tem, muito forte. O desperdício influencia o contato, o cuidado, aliás, que você tem com a natureza, é o respeito à ecologia, de você não desperdiçar, de não jogar comida fora, de não poluição. Então, assim, eu tentar de novo, voltamos à questão do equilíbrio. O equilíbrio entre colocar no prato aquilo que a gente vai comer. Você não tem que deixar nada de lado, você não tem que deixar resto, entre aspas, no prato, como a gente falava. Tudo vai depender sempre do seu interno. Sempre o que vai gerir os seus atos, sempre vai ser o seu inconsciente. Então, o que tiver no seu inconsciente é o que vai estar comandando a sua vida. Se para você deixar aquele restinho de comida no prato é um indicativo de prosperidade, tá tudo certo. Sim. Não tem nada de errado com isso. Justamente. Vai dar, mas saiba também que existe a questão ecológica que a gente está contribuindo nesse caso, né? Justamente. É bem isso mesmo. Depende sempre do inconsciente de cada um. Justamente. Pegando o link aí desse processo aí dos europeus que vieram para o Brasil, né, e a gente vê uma diferença muito grande entre o pessoal que mora no sul e o pessoal que mora no norte, no nordeste do Brasil, eu gosto também de fazer uma comparação entre os casais. Eu não sei se você já reparou, mas a maioria dos casais geralmente casa um miserável, no sentido assim de que às vezes não tinha um sapato para colocar no pé, e o outro que tem bens, tipo casa, carro, apartamento, e os dois se juntam em um casamento. E justamente porque é para um aprender com o outro. Eu acho bonito quando eu começo a observar os casais e se deparar com essa realidade, porque um às vezes vai ensinar o outro no sentido assim, ó, não desperdiça. Não desperdiça tanto, que a mãe natureza sofre, a mãe natureza sente tudo isso. E o outro já fala assim, ó, não precisa ser tão econômico ao ponto, às vezes, de requentar, sei lá, fazer muita comida ao ponto de ter que requentar aquela comida várias vezes para não jogar fora, não perder, não estragar. Então, quer dizer, esse equilíbrio entre os casais, que se a gente for parar para pensar, é algo muito bonito, que eu observo muito claramente quando eu estou atendendo. Sim, de novo a gente volta na questão do famoso equilíbrio, né? Que é o da balança. Justamente. Que seja nem tanto ao mar, nem tanto à terra, como diz o velho ditado, né? A gente sempre... os ditados, o caminho do meio, como o Buda já falava, é sempre achar o nosso ponto de equilíbrio no mundo. Justamente. E é uma busca constante. A gente está aqui para isso, né? Para aprender. Para aprender, para um aprender com o outro. O mais importante, gente, é a gente estar aberto. É querer aprender.
Porque uma vez que você abre o teu coração para você aprender com o outro, é um dos processos mais bonitos que existe. O outro não precisa só ser o marido, ou o pai, ou a mãe. Não, pode ser qualquer pessoa, até mesmo às vezes aquele andarilho na rua, entendeu? A gente tem muito para aprender com essas pessoas. Muito para aprender com tudo, com todos, com todas as situações. O mais importante, eu acho que a gente abrir o nosso coração e estar aberto a esse processo de aprendizado. É sempre, não importa onde a gente esteja, a gente chegue de xícara vazia, porque se a nossa xícara estiver cheia, é impossível a gente aprender alguma coisa. Agora, quando ela está vazia, sempre a gente vai aprender alguma coisa, por mais que a gente já saiba. Exatamente. Eu até anotei aqui, eu lembrei de na questão da prosperidade, eu lembro de muito tempo atrás, eu assisti uma palestra de um consultor financeiro, e ele contava uma história que ele estava dando consultoria para um médico extremamente bem-sucedido, que ele tinha, isso vários anos atrás, mais de 10 anos atrás, ele tinha uma renda mensal de 70 mil reais. E diz que era um cara, se pensa, se hoje 70 mil reais já é muito bom, 10 anos atrás era pelo menos o dobro de... Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. E que ele tinha o dinheiro fluía na vida dele com muita abundância. Sim. Então, se pensava assim, nossa, fulano mora naquele apartamento, tem aquele carro, tem não sei o quê, tem isso, tem aquilo. Só que o cara não era um cara feliz, porque ele tinha todo o apartamento, ele tinha, assim, inúmeras dívidas. Ele foi procurar o consultor financeiro porque ele tinha inúmeras dívidas. Então, sim, assim, o apartamento de altíssimo luxo, o mais alto padrão possível era financiado. Todos tinham carros, na época, carros importados. A gente não tinha tantas opções de carros importados como a gente tem hoje. Sim. Todos eles com carros financiados. E o cara era um cara que era pirado daquilo, que ele tinha muita dívida, que ele não sabia o que ele ia fazer, que ele não sabia o que ele ia fazer, que ele não sabia o que ele ia fazer. E ele teve que sentar, rever suas finanças, baixar o padrão, vamos definir o que vai ser, o que não vai ser, com a família, com a mulher, com os filhos, para poder, é o que o cara ainda falou assim, eu espero que ele esteja mais feliz, porque ele era um cara extremamente infeliz. Quem via para a sociedade, ele era um cara muito rico, muito bem sucedido. Então, assim, o suprassumo de tudo que a gente pensa em termos de prosperidade material. Sim. Só que era um cara extremamente feliz. Ele não tinha tempo com a mulher, ele não tinha tempo com os filhos. Então, nada fluía na vida dele, na verdade, né? Era só o dinheiro, tudo era em função do dinheiro. Justamente. E aí é que a gente entende que a prosperidade não é só isso, tem que ser o conjunto. Justamente, tem que ser o conjunto, porque é bem aquilo. Prosperidade é aquilo, é leveza, né? É estar bem, é ter paciência com você mesmo, é ter esse equilíbrio, tanto na área do relacionamento, da família, do profissional, da espiritualidade, dos bens materiais, né? Do assumir quem realmente você é, entendeu? É todo esse processo. E é algo muito bonito que quando você começa a enxergar que esse problema, ele não é um problema físico. Ah, não, se eu arrumar um bom emprego, se eu ganhar melhor, eu vou resolver todos os meus problemas. Não, porque às vezes você passa a vida inteira sonhando com aquele carro dos sonhos, aquela casa dos sonhos, e quando você alcança isso daí, você vê que lá no fundo, no mais profundo do seu ser, existe um vazio da alma muito grande, um buraco que não preenche com nada, e só vai preencher com o quê, gente? Com o autoconhecimento, com voltar a atenção para dentro de você e olhar para essa dor que está escondida dentro de nós, que muitas vezes não é nossa, propriamente dito, é de toda uma ancestralidade nossa, entendeu? Dos nossos avós, bisavós, tataravós, que passaram por tantas privações na vida. E não adianta a gente falar assim, mas o que eu percebo isso que às vezes acontece, né? Mas o que eu tenho a ver com a minha avó, minha bisavó, minha tataravó, seja lá com o que for? Por que eu tenho que pagar um preço tão caro? Por que eu tenho que resolver esses problemas? Gente, é uma coisa que eu sempre digo, o sangue que um dia circulou na veia desses ancestrais nossos, hoje circula na nossa veia. Nós compartilhamos DNA.
E todo esse processo de DNA, gente, todas essas memórias, essas crenças, essas verdades, aquilo que a gente aprendeu como verdade desde a nossa infância, desde a nossa ancestralidade e tudo mais, a gente carrega dentro de nós. E se a gente não olhar para essa dor, se a gente não resolver, infelizmente a gente tranca o fluxo da prosperidade na nossa vida em todas as áreas. Não tem como ser diferente. Sim. Exatamente. Esse é o processo. Vou passar um processinho de barras, de axis, que eu acho bem legal. Perfeito. Deixa eu só dar um abraço aqui pro Rodolfo e para a Sandriane lá de Cândido de Abreu, que eles estão falando aqui, ó. Manda um abraço para nós, saudade dele. Pode passar, Clare. Então, tem um processo dentro do Axis que eu gosto muito, que assim, eu me lembrei quando você falou do vazio da alma, né? Às vezes a gente tem aquela sensação de que tem alguma coisa que está cheirando mal, né? Sim. Ou aquele pensamento, não é? É uma coisa que está cheirando mal. Ou tem aquele pensamento que vem, sabe-se lá de Deus aonde? Tem um processo que a gente para. Tá mal aqui. A quem pertence isso? Sim. Não precisa ter resposta, não precisa ter resposta. Nada é obrigatório, nada é... Tudo tem que ser leve, nada tem que ser pesado. Uhum. A quem pertence isso? Normalmente dá uma aliviada. Deu uma aliviada, devolva ao remetente com consciência anexada. Lembrando, tudo é energia. Esse é um processo energético, quântico. Quando tudo é energia, se eu devolvo, eu tenho a intenção, eu devolvo ao remetente com consciência anexada. Não é? Isso não significa que alguém mandou um pensamento ruim para cima de você. Simplesmente significa que você captou alguma coisa. Se você captou alguma coisa, alguma energia negativa, devolve ao remetente com consciência anexada. Para que ele também tenha um despertar. Justamente, perfeito, gente. É muito bonito isso, porque uma vez que você está desperto, uma vez que você está agindo com bom senso, eles dizem que quando a gente age com bom senso, a gente tem 30% de consciência desperta. E bom senso nada mais é, pessoal, do que equilíbrio. E quando você pega alguns nuances, igual esse que a Clare disse, que a gente pega isso no dia a dia, gente, o tempo todo a gente está vivenciando essa realidade. E quando você trabalha esse processo do despertar de consciência com essa técnica do barra de axis, ou até mesmo com o Ho'oponopono, ou até mesmo com algumas ferramentas que o Theta Healing, várias outras terapias, outras técnicas terapêuticas nos ensinam, gente, você não está ajudando somente você. Você está ajudando quem está do seu lado, você está ajudando a sua ancestralidade, você está ajudando o planeta. E isso é muito bonito, principalmente nesse momento que a gente está vivenciando. Olha o quanto isso é importante, gente. A gente manter o equilíbrio. Manter o equilíbrio, manter a serenidade, manter essa verticalidade, fazer essa conexão conosco mesmo, entendeu? Esse religar, esse reconectar conosco. Por quê? Porque a gente acabou se perdendo, a gente se desconectou tanto de nós e tanto da fonte criadora que muitas vezes a gente está se alimentando, mal sente o gosto da comida, está fazendo uma caminhada na rua, mal sente se você está pisando direito, às vezes você está gastando a sola do sapato só de um lado, o seu joelho começa a reclamar, o seu quadril começa a reclamar, você chega no trabalho, às vezes nem bom dia você fala e nem percebeu, o outro olha para você e fala assim, nossa, será que eu dormi com você? Você nem disse bom dia. Então, quer dizer, a gente vive num processo de mecanicidade tão grande que muitas vezes a gente esquece até de que nós estamos vivos. É o não estar presente, né? Não estar presente. Porque a gente vai trabalhar, se você faz uma caminhada, você pode estar passando pelo lugar mais maravilhoso, o jardim mais lindo que você tiver. Sim. Você está pensando naquele problema que você tem que resolver lá no seu trabalho, você está pensando no filho que ficou em casa, se ele está indo para a escola, se ele vai fazer as tarefas, você está pensando sei lá, no marido ou em alguém que seja... Você sempre está com o pensamento em outro lugar e não está presente. Sim, justamente.
Ou a Cris está perguntando aqui, Clarê, para você repetir. Com consciência anexada, só confirma para nós aí. Exatamente. Devolva ao remetente com consciência anexada. Sim. Você vai ver como, assim, auxilia. Não é para... Opa, atropelei um gato aqui. A pessoa gesticula, né? Então, não é só, assim, fiz uma vez e pronto, passou. Não. Devolva o remetente com consciência anexada, devolva o remetente com consciência anexada, devolva quantas vezes você achar que é necessário. Tudo que for leve para você. Tudo que for leve, tá? Nada precisa ser pesado. Vamos escolher levar a vida de uma maneira mais leve, né? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Justamente. Esse é o mantra do Access. É bem isso mesmo, gente. E é isso aí. Pessoal, alguma coisa para perguntar? Alguma dúvida? Percebendo que o pessoal tá participando bastante até, né? Que legal. É isso aí. E vamos... A Cristina perguntou aqui, como com consciência anexada? Não precisa ter o como, Cristina. É assim, deseje com consciência anexada. No Access, a gente coloca assim, você não precisa ter explicações, porque isso é da mente, não é da energia, tá? Você intencionando, devolva ao remetente com consciência anexada, a energia vai para ele com consciência anexada. Você não precisa desejar, você não precisa saber como acontece o processo, entendeu? Só devolve, só fala isso, Rita. Devolvo ao remetente com consciência anexada. Não precisa, não tem processo, é energia. Tá? Sim, e essa energia a gente entende ela também quando a gente aplica o Ho'oponopono. O Ho'oponopono sempre fala purificação. Purificação do quê? Daqueles programas que existem dentro de você que às vezes te causa tanta dor, tanto sofrimento e que tranca o fluxo da prosperidade na tua vida. Um exemplo que a gente pode ter sobre esses processos, muitas vezes eu acho que existem tantas crenças, tantos programas dentro da gente que trancam tanta coisa na vida da gente que quando você para pensar assim, você fala, peraí, deixa eu ver qual, em que área. Vamos achar uma coisa assim, alguma coisa que você ouviu de uma amiga, de alguém, quando você tinha 15 anos de idade, que você lembra disso ainda. Sim. Por exemplo, naqueles atendimentos que a gente fez lá na Igreja São Francisco, Vera, teve um dia que veio uma senhora para mim e ela veio me contar uma história, uma senhora de quase 70 anos. Ela me contou uma história que aconteceu com um namorado quando ela tinha 17 anos e que ela guardava uma mágoa do ex-namorado por causa disso. Você pensa que a mulher tinha quase 70 e ela guardava essa mágoa desde os 17. Sim. A gente fez EFT, a mulher saiu quase flutuando de dentro da sala, né? Eu falei assim, então, assim, podia ter feito o Ho'oponopono com ela, não precisava ter feito necessariamente EFT. Sim. O EFT eu gosto porque é pontual, né? Naquilo que a gente está sentindo, né? Você já passou por isso. Eu que digo, tem que ela faz a gente chorar até dizer chega. É bem pontual. Sim, não é? E às vezes você não precisa nem saber. Você vai ter o sentimento. Ai, eu tô com aquele... Nossa, tô com um sentimento, uma angústia, mas não sei o que é isso. Dá-lhe fazer EFT para dissolver aquela energia negativa. Sim. Às vezes a gente captou aquilo, às vezes pode ser alguma coisa do inconsciente, pode ser alguma coisa algum processo que hoje fez aflorar, alguma coisa do nosso passado. Eu tenho, com as limpezas que a gente tem feito, eu tenho percebido muito disso, que tem aflorado muita coisa. Tem. E você percebe que quanto mais você limpa, quanto mais você retira programas, quanto mais você retira crenças, mais flui. Só que também você sente uma leveza assim tão grande, você percebe que tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve na vida. Eu falo assim, eu sempre falo para os meus clientinhos, para os meus alunos,
o melhor dinheiro que a gente investe, gente, é em autoconhecimento, é em terapia, em realmente você voltar para dentro de você, porque você vê o resultado. Aquilo que você paga, aquilo volta em dobro para você, porque você percebe que tudo fica mais tranquilo. Sua família, você percebe que ganha mais saúde. O seu trabalho, você percebe que as coisas fluem com mais facilidade. Os relacionamentos, você destranca a energia. Então, é um processo, assim, muito bonito e que é válido. Vale demais a conta. Eu acho que todas as terapias têm chegado para a gente nesse momento planetário. E todas elas apresentam, se você analisar exatamente um pouquinho mais profundo, todas elas têm o mesmo objetivo, que é fazer a gente despertar. Sim. Então, não tem, nada tem muito, não é muita coisa de diferente uma coisa da outra, né? Não, todas são válidas, desde o Ho'oponopono até o EFT, desde o Theta Healing até o Reiki, tudo. Sim. Desde um yoga até uma meditação. Então, realmente é fantástico, gente. É maravilhoso. Bom, já estamos quase terminando aqui, né? Pois já deu quanto? 45 minutos já? Já quase deu aqui. Daqui a pouco o Instagram derruba, né? Justamente. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do tema, se vocês quiserem saber mais sobre algum outro assunto que a gente aborde, que a gente explique, fale mais sobre algum outro assunto, deixe os comentários aqui embaixo. Vamos conversando, vamos trocando ideia, porque assim Mandem a gente perguntas, se quiserem, a gente responde. A gente que é terapeuta, a gente tem muita vivência, tem muita coisa para explicar, para contar, para ensinar, e a gente está aqui. O que vocês tiverem dúvidas, grita para nós aí, dá um help aí, a gente está aqui para ajudar. E é isso aí, pessoal. É isso aí. Então, gratidão a todos. Né? Gratidão a todos que participaram. Gratidão, Clare, por ter aceitado o desafio. Gratidão, Vera. Eu que agradeço. É isso aí. Obrigada por tudo, gratidão imensa. Obrigada, pessoal. Boa semana para todo mundo. Boa semana para todos. Namastê. Namastê.